Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Rodrigues, sou do Instituto Itarde. Essa é a nossa missão aqui, ajudar você a fazer a educação cada vez mais inclusiva. Trabalhar o objetivo errado e ainda é pior do que entregar as atividades dessa forma. Eu quero convidar uma pessoa para falar aqui com a gente sobre objetivo, sobre a importância de você definir um bom objetivo e como isso pode ter um resultado incrível no seu processo de ensino e no processo de aprendizagem dos seus alunos. Eu sou psicopedagoga, eu sou aplicadora de aba no contraturno e no período da tarde eu dou aula na escola regular para um quinto ano, né? Quando eu comecei a fazer o curso com vocês, eu trabalhava na APAE, foi no ano passado, durante a pandemia, né? Na verdade, eu buscava adaptar as atividades remotas de da melhor forma possível, né? A pandemia começou e não acabava nunca mais, então eu precisava de ideias e era isso que eu estava buscando. Enfim, adaptar atividades na APAE é relativamente fácil, né? Porque o ambiente já é adaptado, né? E esse ano, quando eu assumi uma sala na prefeitura aqui do município, eu tive chance de aplicar, né, as técnicas que eu havia aprendido numa sala regular. Eu tenho uma aluna autista, nível severo, ela não é verbal, né? Então, foi, assim, um desafio novo, né? Porque todo mundo que dá aula sabe como é que funciona a inclusão, né? Infelizmente, muita gente despreparada, né? Não é um problema dentro da sala de aula, o problema vem lá de cima, né? Então, você acaba encontrando várias barreiras para poder, de fato, incluir aquele aluno no dia a dia, né? Então, eu busquei novamente as apostilas do curso, né? Busquei me inteirar novamente do assunto para ver o que eu poderia fazer para ajudar ela mesmo. A demanda numa sala de aula regular é muito grande, né? São 25 alunos, mais a minha aluna de inclusão. Então, assim, eu tenho muita coisa para fazer durante pouco tempo. Então, essa aluna, quando eu cheguei, ela, das 4 horas, né, diárias, ela só ficava 2. Porém, ela não ficava na sala de aula, ela ficava na escola. Ela ficava andando na escola com uma boneca, ela não tinha tolerância nenhuma de ficar dentro da sala de aula, ela não aguentava o barulho da sala de aula, né? Ela comia o tempo todo, porque era uma tentativa desesperada de fazer com que ela ficasse, né, de certa forma, confortável na escola. Então, o meu primeiro passo foi criar um vínculo com ela, porque afinal ela não me conhecia. A gente sabe que o autismo tem essa rigidez, né, com relação a pessoas novas. Então, assim, apesar de todas as demandas que eu tenho durante o dia, eu procuro tirar 5 minutinhos para poder interagir com ela logo de início. Então, eu vou falar com ela, né? Eu sento com ela, eu olho no olho dela e a gente tem aquela conversa, né? De 5 minutinhos diário para a gente poder estar se entendendo. E a sala também, inclui a sala nisso. 5 minutos é da Maitê, vamos conversar com a Maitê agora. E a sala super abraçou essa ideia, né? E aí a gente começou a ver o lado pedagógico. O que nós vamos ensinar, então? Como que eu vou adaptar o currículo de um quinto ano para ela? Então, realmente, né, ela tem já um plano diferenciado, né? Tudo ali tem que ser adaptado, porque senão ela não tem aproveitamento nenhum. Mas, para tudo isso acontecer, precisava que ela entendesse ali, né, a dinâmica da sala de aula. Então, eu optei por usar a comunicação alternativa, que, na verdade, é uma coisa muito simples de se fazer, né? Mas a gente precisa começar, né? Então, eu busquei na internet mesmo, né, algumas figuras que se encaixavam no dia a dia da sala de aula. Então, é figurinha de banheiro, é figurinha de beber água, é figurinha de comer, é a figurinha da aula de educação física, da aula de artes, a atividade de leitura, né? São essas. E o que eu faço? Coloquei lá a foto dela com um painelzinho com as figurinhas. E toda hora que tem o momento da troca de atividade, eu aponto para ela o que é que a gente vai fazer. Então, eu estou antecipando para que ela possa entender o que está acontecendo ali e não fique perdida na sala de aula o tempo todo. E dá certo, eu tive uma resposta bem imediata, né? Por exemplo, hora da leitura, eu aponto lá, vamos lá, Maitê, hora da leitura. A Maitê vai lá na caixa de livro, pega o livro, senta na carteira dela, e lá ela fica lá folheando o livro dela,
de certa forma, ela está ali participando da sala de aula, né? Ela começou já, ela já está ficando o período inteiro na sala, né? Ela já fica os 4 horas, ela não fica mais andando pela escola, ela tem prazer em ficar dentro da sala, né? Antes, ela chorava muito, mesmo com as figurinhas, ela ainda chorava, ela não entendia o tempo que tudo aquilo durava. Então, o que eu comecei a usar? Um cronômetro, né? Algo muito simples que todo mundo tem. Então, quando ela começa, eu vejo que a tolerância dela já está dando, eu ponho o cronômetro no celular, tá aqui, Maite, ó, quando despertar, nós vamos comer, por exemplo. E ela senta lá, entende, e ok, segue o fluxo. E agora ela está ficando o período inteiro, ela está tolerando comer junto com os colegas, até quando tem, tipo, atividades no pátio que junta todas as salas, que tem aquele barulho todo, né, porque criança junto não tem jeito, né, é muito barulho, ela está mais tolerante, né, e eu estou muito contente com o resultado. O meu objetivo é que ela me aponte as figurinhas, né, para ela poder mostrar, por exemplo, a hora que ela quer ir no banheiro. Por enquanto, isso ainda não está acontecendo, né? A Maite, ela não tem nenhum tipo de intervenção terapêutica, né? Então, é tudo muita novidade para ela. Mas eu acredito que, com o decorrer do tempo, ela vai acabar, né, chegando nesse nível aí. E aí, a partir daí, a gente pode trabalhar outras coisas, né? Como, por exemplo, eu já estou introduzindo pareamento de cores com ela, né? É muito importante a repetição, né? Porque não adianta falar uma vez só com ela, tem que ser várias vezes, de várias formas diferentes, para que ela possa, assim, começar a me entender. Poxa, que legal, Cláudia, que bacana. Então, só para ver se eu entendi direito, você já tinha uma experiência na APAE, né? Isso. E aí você foi para a sala de aula regular, recebeu essa proposta da sala de aula regular e chegou na sala, se deparou com 25 alunos e uma aluna com autismo severo que não Isso. ficava dentro da sala. Não ficava na sala. Quanto tempo? Como é que como é que foi o que você sentiu na hora que você percebeu esse desafio, assim? Como é que foi? Olha, eu não vou negar que mesmo com toda a minha experiência foi um baque para mim, porque eu não fui avisada, né, dessa aluna. Eu não fui avisada quando eu já estava em sala e aí ela entrou na sala e ela é mais alta que eu, tipo assim, eu falei assim, nossa, como ninguém me avisou? Não, ninguém me avisou. Foi ali, né? Foi um susto grande. Então, por isso, eu precisei voltar mesmo nas apostilas e estudar e ver como é que eu ia desenvolver aquilo para fazer acontecer. Eu acho que é uma estratégia da gestão, eles não avisam, senão o professor não aparece, né? É tipo isso. É tipo isso. Mas, enfim, né? A gente tem que aceitar desafios, porque a vida é isso. Se você ficar acomodada, aí você acaba desanimando da prática. Tem muita gente que não tem experiência, né, trabalhando com pessoas com autismo severo e às vezes acha até pouco o resultado, né? Mas essa conquista do aluno entender o tempo dele dentro da escola e que os lugares que ele pode ir, o que não pode, e onde que ele fica, né? Que só dele ficar sentado dentro da sala por tanto período que ele já adquiriu várias habilidades de aprendiz, né, que chama, isso Nossa, já é um avanço enorme. enorme, enorme. Quanto tempo da aluna quanto tempo demorou isso para ela entender e ficar sentada e ficar ali com você? Questão de um mês, ela já estava me respondendo já. Foi bem rápido. Foi bem rápido. Se ela fosse uma criança, né, que tivesse intervenção terapêutica, teria sido muito mais rápido, né? Mas como ela é crua, então demorou ainda um pouco. Mas mesmo assim, eu achei que foi super rápido, né, essa resposta dela. Não, muitos professores levaram esse mesmo susto que você levou, né? Só que pararam no susto, Infelizmente. né? E o que você falaria? Que recado você poderia dar para os professores que pararam nesse susto? Que cada um reage de uma forma, né? Uns ficam com medo, outros ficam inseguros, alguns não sabem o que fazer e optam por ignorar a aluna ali porque não sei o que fazer. Outro tenta fazer alguma coisa, só que acaba se frustrando e desacredita e desiste, fala não tem jeito. Às vezes fica até doente de tanta preocupação que tem, né?
Que recado você daria para uns professores que estão passando por esse momento agora? Bom, primeira coisa, é o professor que quer fazer o diferente, né? Ele precisa estudar, ele precisa buscar informação. E a internet está aí. Tem um, né, uma gama de sites que você pode se inteirar do assunto de inclusão, né? Que você pode ter acesso gratuito. Então, aproveite isso, né? Só basta você querer, né? Porque a informação está aí. E depois ter coragem para colocar em prática, porque não é fácil, né? Como eu disse no início, fazer onde todo mundo está fazendo é fácil, fazer onde ninguém está fazendo, aí que é difícil. Então, você precisa estudar para você saber defender o que você está fazendo, né? Para você saber lá na hora né, que te perguntaram, mas o que é isso? Por que essa figurinha aqui na sala de quinto ano? Né? Então, você tem que ter propriedade para responder o que você está fazendo, né? Qual é o seu plano com aquele aluno. Então, E aí, além de você ter que buscar o conhecimento, você tem que colocar em prática e ainda tem que provar e vai que funcionar. vai funcionar, porque senão as pessoas desacreditam, né? É bem difícil, mas não é impossível. Com uma coisa simples que está aí à disposição de todo mundo, porque essas figurinhas, né, de rotina, tá aí na internet, digita lá no Google. Rotina visual vai aparecer 50 mil. Sim. Então, tem que ter disposição para ir lá buscar informação, para colocar em prática e ter estudo suficiente para você poder defender o que você está fazendo, né? Porque o aluno está lá, ele está em estágio de aprendizagem, ele vai aprender, só tem que ensinar de um jeito que ele compreenda, né? Então, se você tiver boa vontade, você vai conseguir. E não desiste, porque não é impossível, né? No começo eu também achava que era difícil. Quando eu entrei na PAI, eu não tinha experiência nenhuma com educação especial. Eu fui aprendendo aos poucos, né? E cada conquista é muito grande, né? Um professor de uma sala regular que trabalha com alfabetização sabe muito bem como é isso, né? O aluno juntou lá com A com I, leu, é um ganho enorme. Então, na educação especial é a mesma coisa. Você só tem que saber direcionar ali o aluno. E aí vai dar certo. Que incrível, né? Que incrível. Como é que a gente pode fazer a diferença na vida do aluno, né? Conhecendo um pouco melhor o que ele já aprendeu, o que ele não aprendeu, né? E isso tem nome técnico, né? A avaliação diagnóstica que a gente precisa fazer, que é um passo antes para você conseguir criar uma atividade e realmente acertar na atividade. A gente precisa saber o que o nosso aluno já aprendeu.